Bem-vindo, pessoal de casa, para mais um vídeo do Papo com CFO, programa que a gente está fazendo agora em conversa com os diretores financeiros das companhias que a gente cobre aqui no Inter Research. E eu costumo falar assim que a empresa ela é constituída das pessoas, né, que fazem parte dela. Então, é sempre bom nas nossas análises ali, conhecer as pessoas que compõem o management. E quero agradecer a sua participação, Rafael. Muito obrigado aí por ter aceitado esse convite. Ô, Breno, boa tarde a todos, né? Acho que é um prazer a gente, né, o convite do Banco Inter, é um parceiro, as famílias são parceiras, né? A família Menin, a família Salvador, de muitos anos, então para a gente é um prazer ver o Inter crescendo como está, sendo uma referência aí do mercado financeiro, tentando, né, buscando algo diferente, com muito sucesso, e a Rede Mater Dei agradece bastante o convite. Estamos aqui para um bate-papo. Vamos ver se a gente consegue ajudar os correntistas, os clientes de vocês aí a tomar as melhores decisões. Com certeza, imagino que nossos clientes, nossos investidores vão sair daqui com maior conhecimento sobre a empresa e sobre gestão. Rafael, nós aqui de Belo Horizonte, né, nós mineiros, com certeza conhecemos, né, a Rede Mater Dei, sabemos da referência em saúde que ela é, mas eu gostaria que você contasse aí para o pessoal de casa, principalmente quem não é mineiro, às vezes não conhece, quem é a Rede Mater Dei, qual o histórico da empresa e qual o posicionamento dela nos dias de hoje. Então, a Rede Mater Dei ela foi inaugurada em 1º de junho de 1980, né? Por coincidência, o ano que eu nasci em setembro de 80, nasci no Mater Dei. Então, por uma feliz coincidência, depois de 39 anos, nos encontramos, né? Meus filhos todos nasceram lá e eu sempre tive, da Rede Mater Dei, o que a gente quer passar, né, para os nossos investidores, para os nossos pacientes e clientes, que é ser uma rede de qualidade de saúde, quer fazer uma saúde de maneira diferenciada. A gente, durante o nosso processo do IPO, a gente sempre colocava que nosso objetivo não é ser um amontoado de hospitais, né? A gente quer fazer um crescimento sustentável com o número de hospitais que façam a gente ter uma escala nacional, mas que a gente mantenha esse atendimento personalizado, diferenciado para os nossos pacientes. Então, em 1980 foi inaugurado o Bloco 1 aqui do Santo Agostinho, né? Nós estamos aqui ao lado. Depois, no ano 2000, foi inaugurado o Bloco 2, o que compõe hoje o Hospital Santo Agostinho. Em 2014, a gente inaugurou a Contorno, né? Um prédio hoje que é a referência em Belo Horizonte, melhor hospital da região de Minas Gerais e uma das referências no Brasil. Depois, em 2019, a gente inaugurou o Hospital Betim Contagem, numa oportunidade da gente expandir um pouco mais o nosso público, né? Você pega um pouco mais de público B e C. E desde 2019, a gente vem desenvolvendo o Projeto Salvador, um projeto inovador de um prédio que é redondo no Rio Vermelho, congruência de 2 grandes avenidas. Tem chamado bastante atenção até pela arquitetura, né? Um projeto com selo verde, são mais 367 leitos que serão inaugurados no começo do ano que vem, no primeiro semestre. E a gente fez recentemente nossa primeira aquisição, que era um dos desafios do nosso IPO, né? Uma empresa que fez sucesso por greenfields, e a gente sempre tinha aquela visão do mercado, se a gente ia ter, primeiro, a capacidade de fazer, e a segunda é a capacidade de vencer os concorrentes, né? Nós temos grandes grupos hospitalares no Brasil, de capital aberto, e esses grupos têm um pipeline de crescimento grande, então a Rede Mater Dei ela tinha que criar, né, os seus pontos fortes, né? E a gente conseguiu explorar ele muito bem, a gente vai falar mais do Porto Dias para frente, mas conseguimos fazer uma aquisição, nossas ações subiram bastante, né? Um reconhecimento do mérito da transação. E hoje, então, a gente é um grupo de 1.081 leitos nesses 3 hospitais iniciais, né, que eu coloquei, mais 367 leitos em Salvador, mais 500
e 92 leitos em Belém. Então, a gente já passa de 2.000 leitos, né, quando colocar, vamos dizer, para o ano que vem, o que nos torna uma rede robusta, com capacidade de ser relevante aí no mercado. Legal. E trazendo um pouco para o contexto da pandemia, né? Desde fevereiro, março do ano passado, a gente está vivendo outra realidade, né? E tudo que a gente viu durante a pandemia, que lições que você acha que a pandemia em si trouxe para o setor de saúde e quais as oportunidades que a Mater Dei conseguiu capturar diante disso? Interessante, uma boa pergunta, né? Na pergunta anterior eu esqueci de mencionar, né? A gente tem algumas coisas que nós fomos protagonistas aí. Foi a criação da ANAP, a ANAP, Associação Nacional de Hospitais Privados, que é uma referência hoje, tem quase 130 hospitais associados a ela, ou seja, traz o setor se une nas causas que ele tem que defender, então a associação que traz também muitos dados para a gente poder avaliar. A gente também foi o primeiro hospital a ter ONA 3 numa capital brasileira. Depois tivemos em 2016 a JCI, que é uma certificadora que a gente fala acreditação internacional. Os 3 hospitais nossos são JCI, o Porto Dias também é JCI. Isso dá um selo muito grande de qualidade, né, Breno? E com isso, durante a pandemia, foi um momento de muito estresse, né? Pessoas, grandes executivos, grandes empreendedores ficaram muito assustados, né? Ninguém sabia para onde que ia essa pandemia lá em março de 2020. E a Rede Mater Dei, ela sempre com o seu atendimento personalizado, ela conseguiu trazer essas pessoas dando de várias formas, né? Às vezes a pessoa precisava de um atendimento, a gente esteve lá. A gente, às vezes precisou de um suporte para a reabertura das atividades, a gente esteve lá. A gente fez parceria com 2 empresas, a Vale e a Localiza, então criamos primeiro 10 leitos críticos, depois 20 lá no Pará, na região do Carajás, né, com a Vale. Então também estendemos a mão para um parceiro igual a Vale. Para a Localiza, a gente criou um ambulatório dentro da sede da Localiza sobre o Covid. Então, nós fomos para a comunidade uma referência, né? O Hospital Mater Dei, a gente tem um orgulho de uma frase que nós nunca fechamos as portas, né? Qual que é a porta de entrada do hospital? Pronto-socorro. Então, mesmo nos momentos de maior dificuldade que a pandemia trouxe, a gente passou bastante sufoco, né? Precisamos contratar muita gente, né? Novos enfermeiros, novos técnicos de enfermagem. Tivemos de sufoco para adquirir alguns insumos, né? Neurobloqueadores, que foi algo respiradores, né? E a gente sempre sai na frente buscando alternativas, usando a ANAP, usando a criatividade interna. A gente conseguiu manter o pronto-socorro aberto. Chegamos no topo de 334 casos confirmados e não confirmados de Covid ao mesmo tempo, né? Hoje a gente está abaixo de 100, perto de 80, 90 pessoas. Então foi um momento de muito estresse, mas que trouxe para nós, reforçou essa questão do que a gente representa, né? Doutor Henrique, doutor Salvador, eles gostam de usar uma expressão, né? O que seria da saúde na nossa região sem o Mater Dei? Faria falta? Muita, né? Então, isso que nós queremos, né? A gente aprendeu com a pandemia que mais as pessoas criaram referência a uma instituição. Betim Contagem teve um crescimento enorme, vários aprenderam o caminho, né? Do hospital, com o hospital novo, sempre tem essa questão de você criar a referência. Então, vários pacientes com novos médicos, e hoje tem um ramp-up espetacular. Então, isso foi o que deixou para a gente esse reforço de que a gente tem que continuar trilhando o nosso caminho. Legal. Recentemente, né, a gente soltou o nosso início de cobertura há cerca de 2 semanas atrás, e desde então o papel tem ido bem, né, já subiu mais de 15%, provando a qualidade do case. E ao fazer o início de cobertura, a gente notou ali que o Mater Dei ele tem uma excelente margem operacional, uma margem, inclusive, que é acima de qualquer um da concorrência. Gostaria que você falasse qual que é o sucesso do Mater Dei para atingir essa margem operacional.
Ô, Breno, isso aí, isso também a gente colocou muito durante o nosso IPO, né? O pessoal pergunta muito, né? E a comparação do setor vem de um relatório que a ANAP solta, Observatório, que lá tem os números dos hospitais. E a gente não tem a melhor margem de agora, já teve de muitos anos, né? E é fruto de uma eficiência operacional enorme. Tem um indicador na ANAP que é número de colaboradores por leito, né? A média da ANAP era entre mais ou menos 8,5, né, funcionários por leito, né? E a gente trabalhou até 2020, estava com 5,8. Então, o primeiro trimestre agora, a gente também manteve esse número, sempre trabalhando abaixo de 6. E isso, né, não é à toa. A gente tem lá um comitê de produtividade que toda nova contratação precisa ser avaliada. A gente tem vários comitês também operacionais que ajudam a gente na tomada de decisão. Então, o foco do Mater Dei sempre foi custo, né? Talvez aqui, porque Belo Horizonte tem 58% de Unimed, a gente não atende a Unimed, nós tivemos de nos criar e recriar. Lá atrás, o Dr. Salvador tentou o credenciamento da Unimed, lá atrás, há 40 anos atrás, não conseguiu, mas foi um oceano azul, né? A gente conseguiu, com isso, ser o único hospital de Belo Horizonte que não tinha Unimed. Então, quando se pensa em qualidade, pensa-se em Mater Dei, né? As pessoas, até para tomarem uma decisão, né? Por onde que uma empresa, né? Você, como executivo de uma empresa, você é responsável pelo RH. Aí quando você vai lá tomar a decisão se você contrata um plano com ou sem Mater Dei, você tem um ticket a mais para pagar para poder ter o Mater Dei e as pessoas usam, né? A gente tem um dado interno lá que perto de 70% das vidas que podem ser atendidas pelo Mater Dei já vieram ao Mater Dei, né, no ano passado, 2020, 2019. O que mostra que a pessoa ela percebe e usa essa qualidade. E a gente tem muito orgulho desse dado, né? Então, pensando aonde que a gente consegue essa margem? No custo. O nosso ticket médio, se você fizer uma avaliação, comparado com aonde que o ticket é mais alto, que é Brasília, Rio e São Paulo, BH fica um duplo dígito abaixo, né? Não vamos falar quanto, porque cada um tem um percentual, mas ficamos abaixo. Isso fez com que a gente focasse na operação. E isso traz grandes margens e isso nos ajuda nesse crescimento, né? Quando vai abrir uma nova unidade, quando a gente compra alguém, a gente tem uma cultura interna de fazer a margem pelo custo. Legal. Rafael, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a aquisição do grupo Porto Dias. Claro, vamos lá. Eu acho que esse foi um golaço da rede Mater Dei, né? Porto Dias o Dr. Antônio, que é o fundador do Porto Dias, há quase 30 anos atrás, começou pequeno, numa emergência, ele é um ortopedista, e fez do Porto Dias a referência de qualidade na cidade de Belém. Então, assim, é muito acima dos demais concorrentes da cidade. E eles começaram um processo lá atrás, ano passado, um processo que eles iam fazer um private placement, tentando atrair algum investidor para comprar um stake minoritário. No entanto, com a pandemia, eles começaram a perceber que eles precisavam se aliar a algum grupo grande, né? Começou todos os processos de IPO, né? Primeiro foi a Redditor, depois teve a gente com a DASA, e outros grupos não conseguiram cruzar a ponte, né? Alguns grupos ficaram para trás, a gente até teve que ceder um desconto no nosso IPO para poder sair, mas a gente sabia a importância de ser uma empresa de capital aberto. E que isso é uma visão, né? Você está vendendo um stake pequeno no IPO e você ainda tem a maioria do capital para fazer o que você acha que sua empresa vale. Então foi um momento de bastante dificuldade, né? Assim, você se sente super pressionado no processo de IPO, mas a gente conseguiu ter o apoio de várias âncoras, né? Nós temos fundos de investimento que são Tier 1 aí no mercado, né, financeiro. As pessoas gostam desses fundos, eles nos apoiam, né? Que foram os âncoras do nosso IPO. E aí, com o recurso do IPO, com as ações líquidas em mercado que a gente tem, nós nos aproximamos deles, né, do grupo Porto Dias. Eles estavam no processo já migrando daquele private place para uma venda. E aí todos os grandes grupos aí que a gente cita estavam participando do processo. E a gente coloca isso, né, eles falam, a gente também, né, nós escolhemos eles nos escolheram. Né? O Dr. Antônio coloca muito que
ele teve contato com todo mundo, mas o pacote da rede Mater Dei, né, foi superior. E não é no tamanho do cheque, é do cara, né, ele ter uma representatividade nessa consolidação. O Dr. Antônio veio para o nosso conselho, né, ele vai ser um board member nosso, ele vai ser presidente, então vai dar continuidade ao que ele faz lá. Então, o Porto Dias, além de ser referência médica, também é maior margem. É um hospital que gira em torno de 30% de margem EBITDA, que a gente sabe a dificuldade de fazer isso no setor. Com muito fit cultural deles é total com o nosso, né? O cara, você anda com ele no hospital, em cima de todos os custos, sabe todos os números, então trabalha para que o hospital seja rentável. Então, a gente está unindo duas famílias, duas culturas, dentro da rede Mater Dei, que a gente acredita que vai ter muita sinergia, vai ter muito crescimento. E eles, na visão deles, né, eles venderam menos da metade, porque o que eles venderam é a parte em dinheiro, né? Eles acreditam, como nós, né, no crescimento das ações da rede Mater Dei. Então, na negociação entrou a R$ 22 a ação. Então, ele acredita na supervalorização, né, junto com o crescimento, e nos 30% que ele permaneceu. Então, ele tem uma gana enorme de fazer aquele Porto Dias valorizar e ter o EBITDA cada vez maior, melhorando as margens, né, trocando experiências com a rede Mater Dei. Acho que foi uma operação super ganha-ganha, né? Eles tomaram a decisão de nos escolher, a gente escolheu eles. Eu acho que agora a gente, depois da aprovação do CAD, é trabalhar fortemente nessa integração para as duas redes, uma auxiliar a outra em sinergias, em ganho de escala. Legal. E essa operação de Porto Dias, então, faz parte da estratégia de M&A do Mater Dei, a gente pode dizer assim, de que talvez o cheque maior não seja o X da questão ali, talvez existam outros componentes que possam ser diferencial? Um bom ponto. Como eles estavam nessa estratégia de ser um private placement, né, eles trouxeram para a mesa vários projetos. Eles já vinham estudando o crescimento na região norte. Então, quando a gente compra a empresa deles, né, a gente nos associa e traz o Antônio, para o nosso conselho, a gente traz toda essa bagagem que ele teve dos estudos da região. Então, hoje nós temos, além dos estudos que a Rede Mater Dei tem feito constantemente, a gente tem reuniões, né, eu sou responsável pela parte de M&A do Mater Dei, a gente tem 2 reuniões semanais com o Dr. Henrique, que a gente discute muitas cidades, toda a estratégia, qual que seria os potenciais que tem, se aquilo tem fit com a rede Mater Dei, a gente agrega todo o estudo que eles tinham feito. Então, imagina se a gente chegasse numa região norte, sem conhecer, e começar a estudar. O Dr. Antônio já tem isso mapeado, já sabe quem são os donos, já sabe o potencial das cidades. A gente, talvez, aqui do Sudeste, tem um pouco de dificuldade de poder saber o potencial que empresas de outras regiões, né? O Brasil é enorme. Então, tem empresa lá que tem faturamento de 1 bilhão que você nunca imaginava, né? Então, tem várias rotas, tem a rota da soja, tem a mineração, o Pará tem muita coisa, e a gente também tem muita coisa no norte como um todo, que vai ser também fruto de interesse da rede Mater Dei, unindo ao que a gente já está estudando e botando uma priorização nisso aí. Beleza. E sobre o Hospital de Salvador, né? Está prevista a inauguração para o ano que vem. Eu gostaria de saber um pouco mais ali de como que vai ser a operação em Salvador e como que o Mater Dei enxerga ali a concorrência de grandes hospitais também na região. Esse é um ponto recorrente, né, que a gente, Salvador, ela tem, Bahia como um todo, tem passado por várias transações recentes, né? O Mercado de Salvador, vários M&As foram feitos, na Rede D'Or tem 3 hospitais lá, o Hospital da Bahia foi adquirido pelo DASA recentemente, que também comprou a Clínica Amo, e a gente tem o nosso projeto que, na nossa visão, por ser um projeto Greenfield, que a gente pensou ele lá atrás, ele tem um posicionamento único, né? A gente vai ter um hospital que, na nossa opinião, é melhor que o dos concorrentes, né? E a gente tem visto, é um projeto maravilhoso, né? Um prédio redondo, como eu coloquei, ele tem essa questão ele foi feito com versatilidade, já pós-pandemia, né? Que a gente já tem hospitais que se adaptam a momentos que a saúde passa, e é um hospital que nasce com todas as especialidades,
com mais de 20 salas cirúrgicas, né? Um hospital de 367 leitos, que a gente tem lá um ramp-up dentro do nosso business plan, que a gente montou para ele. E que as operadoras são super interessadas, né? As operadoras trabalham com a gente aqui na nossa região, sabem como a rede Mater Dei é importante para uma região, os custos, né? As relações comerciais, eles conhecem e sabem como são dos nossos concorrentes. Então a gente acredita, já está em andamento a parte toda de credenciamento. Tivemos cartas de intenções de várias das operadoras para nos credenciar lá em Salvador. Vários médicos, né, que, como o mercado está muito mexido, por um lado, né, a gente fica pensando muito em concorrência, né? Mas, por outro lado, você traz, quando você cria, igual a Rede Dó está criando 3 hospitais e criando protocolos, tem muito médico interessante, né, que não se adaptou à nova cultura, ou que tinha uma cultura e ela não vai permanecer. Então, a gente está conseguindo atrair bastante médicos de qualidade, de várias especialidades. Então, a gente está muito animado com a abertura, né? Se você colocar, o ponto é espetacular, o projeto é um projeto diferenciado. Você tem médicos interessados, você tem as operadoras. Então, a gente acredita que experiência de Greenfield nós temos muito, né? A gente é uma rede que se criou pelos Greenfields. Então, nossa diretoria, nosso conselho está bastante animado por essa abertura. Acreditamos que vai ser um sucesso a inauguração de Salvador. Show de bola. Mais um ponto que eu gostaria de trazer é a respeito da fragmentação do setor de saúde, né? Reconhecidamente, é um setor muito fragmentado ainda, embora nos últimos anos aí a gente consegue ver uma aceleração, né, na consolidação, hospitais, redes comprando hospitais, e a gente vê ali algumas empresas já tomando corpo. Qual que é a visão do Mater Dei com relação a esse acirramento da consolidação no setor? Então, é uma verdade absoluta que você colocou, né? O Brasil ele tem uma fragmentação na área hospitalar, na área de saúde como um todo enorme. Então, é uma oportunidade muito grande. Ao mesmo tempo, está tendo muitas empresas buscando essa consolidação, né? No nosso plano, a gente tinha um objetivo, né, de fazer 1.000 leitos de M&A nos próximos 5 anos e a gente fazer 500 leitos de Greenfield, que seria um crescimento de 1.500 leitos, mais abertura dos leitos em BH que tinha, nós temos alguns leitos, né, metade do que a gente tinha, hoje é menos, para abrir, e mais Salvador. Então, nós temos dentro de casa já uma receita, né, que a gente, para os próximos anos, é uma receita quase que garantida, né, que são esses leitos, esse Salvador que já está, vamos dizer, já passou dos pontos de maior dificuldade que poderia ter, né, e a gente tem essa questão nossa dos M&As, né. Fizemos 600, né, Breno, dos 1.000 que a gente prometeu com essa aquisição. Aí os investidores até perguntam para a gente, parou porque vocês fizeram a meta? De maneira alguma, né. A gente está olhando os hospitais, né, dentro da nossa característica de pegar a cidade, ser a primeira ou segunda referência médica da cidade que tenha um potencial de crescimento, que a gente consiga fazer hospitais e consiga ampliar esses hospitais. Então, a gente continua forte dentro dessa estratégia. Ótimo que a gente fez 600, mas dentro de casa não está o dever cumprido, não. Nós estamos, a inquietude nossa é enorme, né? Se a família Salvador, né, a rede Mater Dei como um todo, se ela tivesse interesse em parar, né, vamos dizer assim, tinha grandes redes que chovia de oferta, né, para a rede Mater Dei. O nosso objetivo é levar Mater Deis pelo Brasil afora, né, e a gente conseguir levar esse jeito Mater Dei de ser com qualidade, né. Nós temos uma segmentação, um público, um objetivo que, do meu ponto de vista, ele é único, né. Essa estratégia nossa é uma estratégia vencedora, que a gente tem conseguido conquistar outras famílias, outros grupos de médicos, né? Então, mas é um trabalho lento, porque ele não é rápido, porque você tem que chegar, às vezes são muitos donos, às vezes o cara não tem sucessão, você tem que entender os problemas. Como o nosso não é bater recorde de M&A, mas fazer o M&A correto, né? Dentro do que a gente planejou, e agora até acima do que a gente planejou, a gente tem tempo para fazer, sabe? A gente tem essa paciência para fazer, porque se tem
5 M&As aí na praça, vamos colocar de 200 leitos cada hospital, eu precisaria fazer um, né? Eu não tenho que fazer os 5. A gente escolher bem, fazer um trabalho, aproximar dessas famílias, desses médicos, a gente tem um diferencial aí que pode colocar a gente à frente. Legal. E para finalizar, Rafael, gostaria de trazer a pauta ESG. Nós aqui do Inter, inclusive, vamos lançar daqui a pouco, né, em breve, a carteira ESG, que e os nossos clientes eles têm observado muito essas métricas. Como que o Mater Dei se porta diante do ESG? Acho que é uma pauta muito importante, sabe? Né? Apesar de hoje ela estar sendo atrativa, né? De todos, você entra em carteiras, você consegue financiamentos com desconto nas taxas, né? Tem um público específico para isso. Nós não acreditamos nesse de agora. Né? Há muito tempo, né, a rede Mater Dei, primeiro, os hospitais já por característica ter mais mulheres, né, que é uma pauta da diversidade. Né? A gente também tem, por exemplo, da diversidade da parte sexual, né, da escolha, da opção sexual das pessoas. A gente até fez uma pesquisa da GPTW e teve uma resposta muito boa dos nossos colaboradores, dizendo que são super aceitos. Então, é um negócio que não é porque agora é importante, né? Porque essa pesquisa não reflete só o momento, ela reflete a história de como essas pessoas foram aceitas, né? A gente também tem, tanto na diretoria quanto no conselho, um percentual de mulheres acima da média. A gente tem toda uma preocupação com o reuso da água, sobre a questão de energia limpa. O hospital nosso, Salvador, ele tem um selo verde, então você investe um pouco mais por causa disso, mas você consegue fazer de acordo com o que você acredita, né, para esse futuro do nosso planeta. Então, a Rede Mater Dei, ela sempre foi muito engajada em vários projetos. Então, será um prazer, depois a gente pode marcar um bate-papo específico sobre isso, para a gente trazer todos os projetos que a gente já fez, né, que a gente vem fazendo. A gente já teve, eu estava lembrando, né, sobre a questão de 25 mil árvores lá na região de Betim-Contagem, né, do nosso projeto. Então, a gente tem muita coisa legal que eu acho que dá uma pauta bacana para a gente explorar e não para por aqui. A gente quer aumentar isso, a gente acredita genuinamente que é uma pauta importante aí para o futuro aí, tanto dos hospitais como do planeta como um todo. Muito legal, Rafael. Eu gostaria de agradecer pela presença e estamos de portas abertas aí. Sempre que você quiser vir falar sobre a empresa também, vai ser um prazer, beleza? Ótimo, eu agradeço aí, como eu falei no início, né? Um grande parceiro, né? Agora não é Banco Inter mais, né? O Inter é um parceiro aí de décadas aí pelo relacionamento e a gente admira bastante o trabalho. Vamos aí, quando tiver oportunidade, for convidado, será um prazer vir, né? A gente tem divulgação dos nossos resultados 12 e 13 de agosto agora, né? Então vai ter mais uma cobertura de vocês. Então, querendo fazer um update, conversar sobre temas diversos, estamos à disposição. É um prazer a gente comunicar e mais gente conhecer o potencial que a Rede Mater Dei dentro desse setor que está crescendo muito, que é o setor de saúde. Perfeito. Inclusive, quem quiser ler, né, o relatório de início de cobertura de Mater Dei e, inclusive, os outros relatórios, relatório de resultados, semana que vem já começa a temporada de resultados, né? Basta se inscrever no nosso site do Inter Research e está tudo lá à disposição. Muito obrigado. Obrigado.